Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Todos então buscando este minuto com muito amor, com muito carinho, muita luz. Saímos dos nossos lares para buscar um aconchego dentro deste lar espiritual que nos é apresentado pelo nosso amigo querido José de Mococa, que é o mentor desta casa de caridade, que está direcionado pelo nosso Mestre Jesus. E todos nós que aqui nos apresentamos hoje, como trabalhadores e servidores do Mestre, também nos colocamos em busca do aprendizado, pois todos nós estamos aqui para aprender, para buscar, para crescer, para evoluir. Ou seja, cada um de nós carregando experiências diferenciadas, mas vivendo num mundo de provas e expiações para um novo vir a ser, para uma nova oportunidade. Então essa nova oportunidade hoje está sendo apresentada para nós. Está sendo apresentada este minuto com muito amor e com muito carinho. José de Mococa trabalhando, Jesus trabalhando, os mentores, que são os nossos protetores espirituais, os nossos anjos da guarda nos trazendo até aqui, né? Nos despertando, nos acordando, nos fazendo diferenciado, no instante que precisamos pensar algo de melhor para nós, em que precisamos viver a sintonia com coisas espirituais, com coisas mais do que materiais, sairmos e transcendermos muitas vezes das condições em que nos demoramos ainda das coisas da matéria para vivermos as coisas do Espírito, porque a matéria fica, o Espírito vivifica. Estaremos levando o Espírito para a eternidade. Então hoje aqui estamos nessa linda oportunidade, aproveitando este minuto, temos dois Fábio, o Fábio que grava e o Fábio Gama que faz palestra, o Fábio Casanato que grava e o Fábio Gama que faz a palestra, não chega o Fábio aí, né? E o Fábio hoje vai falar sobre o grande livro do Bezerra de Menezes, A Loucura sobre o Novo Prisma. Tá bom, gente? Fica à vontade, Fábio. É nóis. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Mais uma vez um prazer estar aqui para abordar um tema aí, trazer um pouquinho um estudo sobre um tema específico que de uma maneira ou de outra toca a todos nós, né? Se não diretamente, de forma indireta, e falar também um pouco de uma personalidade que todos nós admiramos profundamente, né? Que assim, causa fascínio quando a gente se aprofunda, estuda um pouco mais sobre ele, que é o Dr. Bezerra de Menezes. Vou falar sobre esse livro aqui hoje, A Loucura sobre o Novo Prisma, que foi um livro que foi lançado em 1920. E foi um livro que o Dr. Bezerra não conseguiu terminar. Ele morreu antes de concluir esse livro. Porque, na verdade, ele não nasceu com o propósito de ser um livro. O Dr. Bezerra escreveu 9 livros. E esse livro ele foi mais, teve o propósito de potencializar um estudo acerca do assunto. Ele como médico, né, a gente também não conhece muito essa faceta dele, né, mas ele era um pesquisador. E ele era muito ligado à questão acadêmica. Ele se formou médico aos 25 anos, né? Nasceu em 1831, em 1856 já era médico. E assim, se formou médico com louvor, né? Teve muita dificuldade até para pagar os estudos, né? A gente deu aula particular, se virou porque ele veio do Ceará, a família era do Ceará, ele nasceu numa família, um berço esplêndido, né? Nasceu uma família rica. E aí, por questões políticas, na ocasião, a família dele teve que deixar a região, né, brigas políticas, ameaças de morte e tudo mais. Ele passou um tempo fora, 7 anos fora da cidade, da região, depois ele voltou. E aí, ele decidiu vir para estudar medicina, que era o sonho dele, no mesmo ano que o pai morreu. Então, ele tinha aí muitas limitações, né, para poder seguir os estudos. Veio muito novo, né? Veio para o Rio de Janeiro, no caso, fez os estudos deles no Rio. E justamente por conta da dificuldade, ele valorizava muito a oportunidade que estava tendo. Então foi sempre um aluno muito aplicado. E isso rendeu a ele o respeito do meio acadêmico
como um todo, né? Ele tinha trabalhos tão bons que teve uma oportunidade até que ele foi confrontado pelo professor. Ele pegou o trabalho, o professor falou assim, que decola, usou o Google para fazer aquilo. E aí chamou ele lá e falou assim, e aí? Não foi eu que fiz. Não foi você que fez. Você é um aluno aqui. Não foi você que fez. Não, fui eu que fiz. Não, tudo bem. Então vem cá. Desceu, tribuna, vai lá e sabatina o doutor Bezerra durante um tempo e vê que de fato o conteúdo que ele tinha escrito era todo dele. A partir daí ele ganha o respeito desse professor e começa a ganhar o respeito dos alunos como um todo, do meio acadêmico. Quando ele se forma, ele é convidado a integrar a Academia Imperial Médica, porque o mestre dele e amigo era de lá também, e ele entrou, e nesse momento ele se torna militar. Ele entra como, se eu não me engano, tenente-coronel, não exatamente, mas acho que é isso mesmo. Ele já entra, né, graduado, né, a pessoa quando entra para o exército, depois do curso superior, ela já entra como segundo tenente, se não me engano, né? E ele entrou e teve durante um período essa carreira militar e é interessante, né, que ele não tinha inicialmente nenhum tipo de interesse pela carreira política, mas como ele era uma pessoa que tinha uma oratória muito boa, ele se expressava muito bem, era muito carismático, as pessoas em volta começaram a ver nele um potencial ali, né, para poder alavancar os projetos que eles tinham políticos, né? E ele acabou, por sugestão do pessoal do partido lá, se candidatando, só que para participar da candidatura, passou a ser um candidato forte, para participar da candidatura ele teve que abrir mão do serviço militar. Ele deu baixa no serviço militar para se tornar político. E aí ele descobriu uma nova paixão. O Tunezinho era apaixonado pela política. E ele foi 2 vezes vereador do Rio de Janeiro, ele chegou a ser presidente da Câmara do Rio de Janeiro, foi deputado federal também. Mas infelizmente, né, como todos nós sabemos, o ofício político é complexo para quem quer ver as coisas bem feitas, né, as coisas certas, né? E ele não suportou aquele ambiente tóxico, né, onde as pessoas buscavam os próprios interesses e tudo mais. Na ocasião, nós estamos falando do século XIX, né? Nós estamos falando aí de meados do século XIX, e existia já um movimento abolicionista no Brasil. Então existiam 2 correntes. Como em todos os países que aboliram a escravatura, existia a corrente abolicionista e a corrente conservadora que queria manter o status ali que existia, pelos interesses econômicos envolvidos. Então, existiam muitos ataques e muitos pessoais a ele que fazia parte dos abolicionistas, né? E que trabalhavam em projetos interessantes, né? Que os projetos que eram propostos por esse grupo eram projetos que procuravam compensar o impacto teórico, impacto econômico que a abolição da escravatura traria, porque eles viam como era uma mão de obra sem custo, digamos, né? Então eles imaginavam que ao tirar, né, ao abolir a escravatura, eles teriam que contratar pessoas. E existia todo um movimento que era contra isso, porque dizia que ia ter custo. E ele era de uma ala que trabalhava não só a abolição, como também a reintegração dos escravos à sociedade, porque eram muitos. E eles precisariam de uma inserção na sociedade que fosse feita de maneira correta. Então os projetos eram muito no sentido da educação, de preparar os escravos, né, de educar os escravos, ensinar ofícios para que eles conseguissem se reintegrar à sociedade, capacitados para isso. Então, né, foi um período muito tenso, né, um período de muitos embates, né, que até levou à guerra nos Estados Unidos, enfim. Aqui no Brasil, a gente teve um processo um pouco mais suave, né,
E ele foi uma das figuras políticas influentes que trabalhou bastante em prol desse objetivo. Mas, de fato, ele acabou sucumbindo, né? Viu que não seria possível para ele fazer a política que ele acreditava que deveria ser feita, como ele achava que tinha que ser feita. Então, ele não queria se entregar aos conchavos, ao bem maior, né? Tipo, fazer coisas erradas para poder ter um objetivo. Para que eu faça isso, eu vou negociar algo que vai contra os meus princípios, mas que eu vou conseguir um bem maior lá na frente. Ele optou por não fazer isso. O Dr. Bezerra, ele tinha uma personalidade muito questionadora, né? Um homem da ciência, ele sempre gostava de embasar tudo na ciência. Nasceu numa família extremamente católica, extremamente beata, assim, né? Todos digamos assim, as cerimônias, todos os ritos católicos, né? Como uma boa família do interior do Ceará, enfim. Isso daí eram várias questões, como ele era uma pessoa que indagava os questionamentos, tinha os questionamentos todos. Ele, como todo mundo nessa situação, né? Eu nasci numa família católica, então eu também, os questionamentos, a falta de resposta aos meus questionamentos me levou a estudar e me levou até o Espiritismo, que trouxe a resposta que eu buscava para muitos questionamentos. Foi o mesmo que aconteceu com ele dentre os outros. E em 1886, ele já era uma figura política, né? Uma figura bastante conhecido, ele se declarou espírita. Fez isso aí até num local público, né? Uma plateia selecionada ali, tinha muitas pessoas influentes da sociedade, e ele se declarou espírita, né? Dizendo que o espiritismo trazia algumas respostas para ele que faziam todo sentido e que ele assumia essa religiosidade, esse lado dele, com muito afinco na questão de estudo, né, de comprovar uma série de coisas e na intenção de poder colaborar muito com isso. Contudo, né, isso daí trouxe complicações com a família dele, né? A família dele é extremamente católica, não aceitou, achou que estava louco, porque publicamente esse pronunciamento dele saiu num jornal chamado O País, na ocasião que era tipo um jornal de circulação nacional. E aí a família dele viu aquilo lá e falou: tá louco? O que esse cara está fazendo? Ele vai sujar o sinal. Foi esse o termo, né, que eles encontraram, né? E aí o irmão mais velho deles lá escreveu para ele uma carta meio que tipo tirando ele da família. A partir de agora você não é mais um Bezerra de Menezes, porque você não professa a nossa fé, você não professa a fé do demônio, aí, né, toda aquela situação, né, difícil que ele enfrentou e que muitas das grandes personalidades que a gente conhece enfrentaram, né? O próprio Chico teve uma situação difícil em casa também por conta disso. E depois que ele abandonou a política, ele tinha duas grandes paixões na vida: a política e a medicina. Quando ele abandonou a política, ele se focou na medicina, ele passou a fazer atendimentos. Foi aí que esse nome, né, de médico dos pobres se tornou forte, né, porque ele passou a fazer isso incondicionalmente o tempo todo e atendia pessoas que não tinham condição de pagar a consulta e também ajudava com os medicamentos. Ele prescrevia os medicamentos e muitas vezes as pessoas não tinham condição de pagar, e vem daí também aquela história de que uma mãe foi procurá-la uma vez com a filha que estava doente, e ao fazer a prescrição para a filha, a mãe falou: mas eu não tenho dinheiro para comprar o remédio. Ele tirou o anel de formatura dele, deu para ela, falou assim: fala para o farmacêutico, que é meu, né, para você
enorme que ele fez em vida, em prol dos outros, né? Sempre focando muito. Isso foi uma coisa que marcou muito ele, a questão da caridade, né? Ele dizia que fora da caridade não há salvação, que isso para ele era um mantra, né? Porque ele não via isso em outras religiões, que para ele, né, ele falou assim, o Espiritismo não diz que fora do Espiritismo não há salvação. Fala da caridade não há salvação. Então, isso para ele fazia muito sentido e dessa forma que ele mergulhou nos trabalhos, na forma como ele mergulhou. Mas ele tinha um lado de pesquisador, um lado acadêmico muito aflorado também. Ele também foi jornalista, né? E ele tinha esse lado de buscar empreender pesquisas, né, parecidas, né, no padrão das pesquisas que ele consumiu. Então é óbvio, né, ele deu as obras, né, de personalidades emergentes da época, né, do século XIX, né, ele deu obras de Flammarion, de Delany, Lombroso, de Leon Denis, e ele queria também, William Crookes, ele queria colaborar, dar o aporte dele nesse particular. E dentre as obras que ele trabalhou, ele nos deixou esta que foi batizada de Loucura sobre o Loucurismo. Essa obra ela tem a conformação dela, o jeito que ela foi escrita, é uma pré-tese. Ela parece, ela é formatada como se fosse para se tornar uma tese a ser levada a estudo na parte acadêmica. É um livro que tem só 3 capítulos, né? E aí dentro desses 3 capítulos ele faz todo o embasamento necessário para explicar o que ele estava querendo sugerir nesse sentido. A gente tem que lembrar que ele fez isso, né, no século XIX, né, numa época em que muito pouco sabia sobre psiquiatria, sobre a própria psicologia e a psiquiatria. A psiquiatria é mais um sentido da prescrição médica, né, do tratamento à pessoa que estaria alienada, né, louca, com algum tipo de perturbação. E assim, é incrível falar isso, né? Nós estamos falando aí de muito pouco tempo atrás, né? Mas até aquela época existia uma teoria chamada teoria dos humores, que surgiu lá na Grécia, assim, que era uma teoria que dizia que levava em conta que o nosso corpo ele funcionava através da secreção de vários tipos de secreção. No caso dessa teoria são 4 secreções. E isso embasava a tese de que o pensamento era uma secreção do cérebro. No sentido de conhecimento que se tem hoje de que o pensamento é onda eletromagnética, não se conhecia a química, a física, a parte elétrica do cérebro. Nada se sabia sobre isso. O que se sabia na ocasião era que a teoria dos humores estava aí, tem que acreditar, não acreditar. É uma teoria que desde o renascentismo já tinha o seu declínio, né? Então tinha pessoal que questionava, mas não se tinha aparelhos, não se tinha como estudar sobre isso, então ela foi perdurando, né? Ninguém sabe muito exatamente. Claro que as dissecações, né? Conforme a medicina foi avançando ao dissecar cadáveres e tudo mais, muito foi se descobrindo e foi se caindo uma série de suposições que haviam. Mas essa teoria perdurou. E à época pouco se sabia, pouco se estudava, pouco se tinha de informação sobre isso. Então, o que o Dr. Bezerra propôs foi extremamente disruptivo para a época, foi extremamente impactante, porque ele propunha que poderia haver uma causa da loucura que fosse independente do estado orgânico do cérebro. Porque toda suposição que se fazia na ocasião era de que a pessoa está com algum tipo de distúrbio mental, ela está com o cérebro danificado. Qual que é a origem da loucura, qual que é a origem da alienação?
o cérebro está com algum estudo. E de fato, essa é uma das causas. Né? Existem casos em que o cérebro, o aparelho não está bom, e aí ocorrem os problemas que a gente conhece. Mas ele veio a propor que nem todo caso de loucura era um problema de cérebro. E como que ele iria provar isso? Então, uma série de experimentos foram feitos para mostrar que o que estava acontecendo, né, o foco que se tinha que observar era como era feita a comunicação do espírito com o corpo. Como que isso era feito? Como é que a comunicação saía do cérebro, saía do espírito e chegava ao cérebro? Como que isso acontecia? Será que no meio tinha algum tipo de bloqueio que poderia trazer algum problema? E essa tese foi então estudada e vários experimentos foram feitos para mostrar que poderia vir algo diferente. Como ele já era espírita na ocasião, então ele tinha relação com a questão de obsessão e de como poderia haver uma interferência dos espíritos na matéria, né? Que é algo que a gente encontra no livro dos espíritos, né? Influência dos espíritos sobre a matéria, e ele se calcou nisso para poder fazer uma pesquisa nesse sentido. E dentre os estudos que foram feitos, eles fizeram sessões de hipnose com uma pessoa que era dita louca, pessoa diagnosticada com loucura, com alienação. Aí eles fizeram um experimento de hipnose dessa pessoa, e aí então se comunicaram com essa pessoa e viram que, sob hipnose, essa pessoa respondia com lucidez. Então, isso trouxe um ponto de atenção, né? Escuta, a pessoa ela está diagnosticada louca, ela não consegue interagir em vigília com ninguém de forma normal. Mas, sob hipnose, ela conversa como se nada tivesse acontecido. Então, o que está acontecendo nesse caso? Esse caso não pode ser enquadrado como um problema do cérebro. Se fosse um problema do cérebro, a pessoa sob hipnose continuaria com o problema. E aí, também baseado em todo o estudo espírita, ele teve várias sessões, ele tinha um grupo de estudo, né, com sessões mediúnicas, que faziam alguns desses experimentos, também recebiam mensagens espiritual. O Dr. Hahnemann, né, Samuel Hahnemann, que foi o inventor, o criador da homeopatia, que viveu no século XIX, já falava questão espiritual. Né? A homeopatia ela é uma linha completamente diferente, é uma linha imaterial. Né? Ela não trabalha com uma medicação que tem que ter uma certa dosagem para agir no seu corpo. Na verdade, ela busca mecanismos de simular a doença que está se querendo combater, para que o seu sistema imunológico crie forças e combata com mais força aquilo que está afetando. Então, você quando toma uma homeopatia, você toma uma energia, que a gente costuma dizer, você tem uma dinamização do veículo, né? Você toma um glóbulo. O glóbulo é dinamizado com uma potência a partir de uma matriz. Então, quando a gente toma lá, sei lá, apismel, a gente toma mercúrio, você toma arsênico, né? Todos venenos, né? Você não está tomando quantidades físicas. Né? Se você for buscar resquícios desse material no corpo, você não vai encontrar. Porque quando você toma homeopatia, você está tomando a energia daquele material. E aquela energia, quando você pega beladona, que é uma planta venenosa também, esse tipo de elemento, ele gera um efeito no corpo humano que é um efeito similar
a doença que está querendo se combater. Então, esse é o princípio da homeopatia, que é completamente diferente do que a gente conhece na alopatia. E quem já se tratou com homeopatia, como homeopata, sabe quão potente pode ser uma homeopatia. E o Dr. Hahnemann já falava dessa questão voltada, né? Ele tinha essa, apesar do espiritismo ter sido codificado e ter sido lançado, né? O Livro dos Espíritos em 1857, e ele morreu em 1843, então ele não viveu para ter o lançamento, né, do compêndio disso tudo. Ele já tinha essa percepção, já trabalhava com essa hipótese de que existia o espírito e que ele tinha uma influência no homem, né? Ele inclusive usa uma metáfora dizendo da questão do espelho. Se você tem uma pessoa de frente ao espelho, e esse espelho ele tem qualquer tipo de imperfeição, a imagem que vai ser criada a partir de uma pessoa perfeita é uma imagem imperfeita. E aí, essa é uma metáfora que o Dr. Bezerra gostava de evocar, porque mostrava que seria possível que um espírito, uma inteligência externa, se misturasse, né? Ele se colocasse entre o espírito e o cérebro. Então, o nosso princípio inteligente, perispírito, e o cérebro, na ligação do perispírito com o cérebro, você teria, o espírito ele entraria, o obsessor, né? Ele entraria, ele faria uma conexão e se colocaria no meio, ele tomaria conta dos seus pensamentos, fazendo com que ele criasse uma espécie de bloqueio, que ele criasse uma situação de opacidade. Então, a clareza mental começaria a falhar, começaria a ficar opaco o pensamento. E aí, entra naquele quadro de que parece que a pessoa não tem a mesma lucidez que ela tinha, falta lucidez, porque ela está recebendo uma interferência. Essa interferência vem de fora. Então, foi aí que ele se calcou para mostrar que poderia haver uma causa externa à loucura em pessoas que tinham o cérebro são. Então, ele conseguiu, através do experimento da hipnose, mostrar que o espírito estava são, ele se comunicava com clareza. O cérebro, naquele momento ali, funcionava bem, sem problema nenhum. Realmente, teoricamente, está ali com o cérebro com problema. Então, aquela pessoa não tinha mais esse tipo de problema. Existiam os casos, claro, de problemas físicos no cérebro. E existiam os casos das pessoas que tinham seu comportamento alterado e foram perdendo a cognição, foram perdendo a capacidade de raciocínio, clareza e tudo mais ao longo do tempo. Que é o que hoje, para nós, é muito natural imaginar que a pessoa está sob obsessão, ela está sendo obsediada. Mas na época não existia, isso daí não era senso comum, né? O próprio espiritismo estava engatinhando. Então isso não era algo claro para a época. E vamos lembrar que ele estava falando com um grupo acadêmico não religioso. Não existia nenhuma componente religiosa nessa história, não podia haver. Assim como todos os grandes nomes que trabalharam no século XVIII para comprovar a existência do espírito, né? Quando a gente pega o livro do Leon Denis, No Invisível, por exemplo, quando ele descreve uma série de experimentos que foram feitos por cientistas que inicialmente queriam comprovar que aquilo era uma fraude, então eles entravam, faziam todo o experimento com metodologia científica para provar que tudo aquilo que eles estavam dizendo não era verdade. E ao comprovar que era verdade, eles se convertiam e passavam a ser estudiosos do espiritismo. Então, o Dr. Bezerra precisava caminhar da mesma forma. Ele não podia incorrer num fanatismo ou na assunção de que isso é verdade porque é o que eu acredito. Não, ele precisava provar. E precisava provar para a comunidade científica, comunidade médica da ocasião, que aquilo era uma hipótese importante. Então ele propôs algo que ia de encontro, ele ia
colidia com tudo que se conhecia na ocasião. Era algo impensável. E por que ele fazia isso? Porque ele via que na ocasião a prescrição era a internação de manicômio. Aí todo tipo de tratamento que a gente conhece, assim, debilitante e alienante que existiam em manicômios. Então ele era contra isso, porque ele dizia, poxa, se a hipótese estiver certa, os manicômios, na verdade, estão cheios de pessoas obsidiadas. E o tratamento é diferente, porque eles vão tomar choque, eles vão tomar calmante, eles vão tomar medicamento a vida inteira, vão ficar ali prostrados e não vão se livrar do problema. Porque o problema, a causa não é orgânica. E ele precisava ir um pouco além. Ele precisava também estudar quais eram os efeitos. Se existe uma obsessão que está criando uma loucura temporária ali, o que isso pode causar ao longo do tempo? E aí, houve um aporte também de outros colegas, dizendo que, inclusive de espíritos, né, que quando uma pessoa está sendo obsidiada por muito tempo, ela passa um longo espaço de tempo debaixo do domínio de outra mente inteligente, ela pode sim desenvolver distúrbios orgânicos. O cérebro dela sim pode ser afetado e ela pode passar a ter um problema físico, real, mesmo depois de ter sido libertada da obsessão. E esse é um ponto importante, porque aí entra na questão da terapêutica que ele propunha, né? Ele falou assim, então se nós temos essa possibilidade, a gente tem que ter uma forma de diferenciar os casos. Eu não posso tratar tudo como problema de cérebro, né? Problema orgânico, eu não posso tratar tudo como obsessão, porque pode haver os dois, né? Pode haver 3 casos, né? Problema do cérebro, problema de obsessão e problema dos dois, juntos. Então tem que ter uma maneira de diferenciar. E foi isso que ele buscou desenvolver, de que primeiramente uma pessoa que tivesse um quadro que não se tem certeza que é problema orgânico, né? A pessoa teve algum trauma, alguma coisa do tipo, essa pessoa seria levada a uma casa espírita e aí se buscaria evocar o espírito que está obsidiando. Na ocasião era muito menos estruturado, né, com relação ao que é feito hoje, mas essa era a ideia, de buscar. E se não tivesse nenhum tipo de resposta, claro, com médicos responsáveis, uma sessão bem feita, protegida e tudo mais, se não tivesse nenhuma manifestação, então pode ser que essa pessoa provavelmente ela tem um problema orgânico. É a primeira separação. Se alguém se manifestasse ali, pronto, ali estava configurado um problema de obsessão que não descartava o problema cerebral. E aí, uma vez afastado o obsessor, era feita também uma terapia ao obsidiado, para que ele se fortalecesse moralmente e não estivesse sujeito a uma nova investida das sombras. Inclusive, o filho do Dr. Bezerra, o Dr. Bezerra teve 9 filhos. Um dos filhos dele, que era estudante de medicina, era uma pessoa muito extrovertida, inteligente, alegre. De repente, virou do avesso, né? Se complicava, começou a ter problemas sérios, depressão, realmente teve problemas bastante complicados e foi diagnosticado como um louco, né? E aí a prescrição dele foi manicômio. Só que ele, o Dr. Bezerra, ficou inconformado com isso, né? Não pode ser, o filho vai para o manicômio, não pode ser. Não, tem que ter alguma coisa que não está encaixando. Foi nesse momento que ele mergulhou no estudo, né, que acabou trazendo todo esse material para nós. O filho dele, no final das contas, fez um tratamento que durou 3 anos, e ao final de 3 anos, essa entidade que perseguia foi finalmente doutrinada, né? E abandonou, ali, fez as pazes, né? se harmonizou, só que o filho dele nunca mais foi o mesmo. Então, ele teve em casa a prova de que ele recebeu
um influxo muito forte de influência desse espírito obsessor que efetivamente chegou a causar dano em qualquer órgão que venha a ser atacado, né? E ele inclusive lembra na obra que a porta de entrada de obsessão do homem é o baço. A gente tem um esplênico, né? E um órgão correspondente. Então você tem esse plexo aqui, você tem um órgão correspondente com o baço, e a mulher é o útero. E ele fala da importância da terapêutica, né, de se tratar também a parte orgânica, porque, claro, tem um tratamento moral para que não fique suscetível e tem o tratamento orgânico, porque se você não fechar a porta orgânica que foi aberta, você de novo vai ter uma porta de entrada da influenciação. Então ele entrou em profundidade em vários ramos nesse sentido, para mostrar para nós, para deixar um legado de que a terapêutica para casos de loucura tinha que ser repensada. E numa época, de novo, onde não se tinha nenhum tipo de conhecimento que se tem hoje. Hoje, infelizmente, a gente ainda vive parte disso, né? Isso ainda não é institucionalizado. A gente já tem instituições sérias ligadas ao espiritismo, né? A gente tem a Associação Médico Brasileira, por exemplo, com professores eminentes da USP, de vários locais de renome, que tem uma credibilidade muito grande, mas ainda existe uma resistência muito grande também do meio acadêmico de se aceitar a questão da espiritualidade, da influência do espírito na matéria, a ponto de poder mudar a terapêutica. Então, assim, para aqueles que acreditam, né, que são espíritas e que acreditam na influência do espírito no corpo, e que têm evidências que já viveram isso, que já viram isso ao seu redor, sabem o quanto que isso é muito, muito aparente, muito notório. Pessoas que você conhece, que têm uma personalidade, que passam a vestir uma outra roupagem, né, serem outras pessoas completamente diferentes. E aí, quando você vai buscar a causa, você chega à causa espiritual. Então, assim, esse foi um trabalho que mudou o rumo, que trouxe essa outra opção. E, claro, né, uma parcela pequena, digamos, da população, principalmente da comunidade médica, adotou esse procedimento, né, de chegar primeiro se espiritualmente existia alguma outra questão. Depois, ao longo dos anos, a gente teve um avanço muito grande no diagnóstico, né, que se melhorou muito, né, exames de imagem, estudos, a própria psicologia progrediu muito nesse intervalo, né, no século XIX e XX, a psicologia progrediu demais com várias técnicas, mas ainda continua-se tendo esse tipo de problema. Vale lembrar que em 1988 a Organização Mundial da Saúde criou um Código Internacional de Doenças, né, o famoso CID, para tipificar a questão da possessão, né, da obsessão, da influência de uma inteligência externa sobre a pessoa. É o CID-F 44.3. Então, você pode ir ao médico e receber um atestado por estar possuído, por estar sob influência de alguém de fora, né? Doutor, pode colocar meu atestado, eu preciso perguntar hoje. E assim, que é colocado como loucura, é colocado como o nome oficial é estados de transe e de possessão, que geram um transtorno dissociativo. A pessoa apresenta uma personalidade diferente daquela que ela tinha, que todos conheciam. Então isso é um CID. Você pode receber uma aposentadoria do INSS com um diagnóstico desse. Só para mostrar que institucionalmente existe uma aceitação, né, mundial, porque quem criou esse CID é a OMS, aceitando que existe esse quadro debilitante, alienante, ligado a uma possessão, ligado
a uma obsessão. O Dr. Bezerra, ele trabalhou, ele criou uma nomenclatura que passou a ser usada nesses casos, né, como loucura moral, né, a loucura moral ou psíquica, e a loucura orgânica, né, a loucura que a gente conhece como sendo psicológica. Né. E isso daí criou esse divisor para que as pessoas pudessem fazer um aprofundamento e não tivessem um diagnóstico precoce, já de que fosse necessária muita medicação, internação e tudo mais. Bom, pessoal, pelo tempo, esse é um resumo, né? Eu recomendo para vocês, para quem tem interesse nesse assunto, que vocês possam buscar o livro, possam estudá-lo. Ele trabalha com, a grande parte do livro, ele trabalha com evidenciações, com constatações do próprio Espiritismo, que a gente encontra menções de dos Espíritos, de vários outros autores e tudo mais. Mas, basicamente, essa foi a contribuição, né? Trazer à luz a possibilidade dos distúrbios psíquicos terem uma influência externa e culminar na aceitação da comunidade científica com relação a esse fato, na criação desse CID pela OMS. Tá bom, pessoal? O que eu tinha para falar é isso daí. Muito obrigado pela paciência, pelos ouvidos, e fico à disposição aí para qualquer esclarecimento, né? Eu conheço muito pouco, mas o pouco que eu conheci aí, eu terei prazer em compartilhar. Tá bom? Obrigado, pessoal.